Olá, aqui no Unesp em Pauta você tem a oportunidade de conhecer a visão de pesquisadores universitários sobre questões que estão relacionadas ao dia a dia da sociedade. Nesta temporada nós conversamos sobre formação de professores. Nossos convidados participaram do 2º Congresso Nacional e do 12º Congresso Estadual Paulista da área, realizado pela Pró-Reitoria de Graduação da Unesp aqui em Águas de Lindóia. Nossa convidada de hoje é a professora Maria Isabel de Almeida, da Universidade de São Paulo, a USP. Professora, muito obrigada por sua participação em nosso programa. Eu é que agradeço o convite, agradeço também a oportunidade de participar desse congresso, que eu acho que é um evento importantíssimo pela temática, a relevância da temática que ele trata. Então é um prazer enorme estar aqui e participar também deste programa da Unesp. Professora, pensando nessa formação de professores, nós temos professores atuando na educação básica e professores no ensino superior. É possível pensar numa diferenciação ou é necessária essa diferenciação de formação para essas duas esferas? Olha, Maíra, já de largada, de partida, eu te diria que elas são diferentes até do ponto de vista da lei que normatiza a formação de professores no nosso país. A formação de professores para a educação básica, em todos os seus níveis, está normatizada, prevista na LDB, que deve acontecer em nível superior, em cursos que todos são organizados a partir de diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Educação. Então, toda a gama de áreas, e nos vários níveis da educação básica, nós temos alguma clareza, alguma direção explicitada de por onde caminha a formação dos professores. No caso da formação do professor do ensino superior, a mesma lei maior que a LDB nos diz que ele deve ser formado em pós-graduação com mestrado e doutorado. Preferencialmente, este é o patamar de formação. E não há nenhuma diretriz, não há nenhum instrumento organizador de como deve se desenvolver a formação do professor universitário para o ensino. E aí gera uma série de complicações bastante sérias e que estão sendo hoje pesquisadas e estudadas. Qual é o eixo central dos problemas que decorrem deste tipo de formação, Quem faz mestrado e principalmente quem se desenvolve no doutorado, se dedica à pesquisa acadêmica, sustentada em métodos, com bases teóricas, com um objeto claro. Então, este pós-graduando de mestrado ou de doutorado, ele se aprofunda num tema que normalmente tem coerência entre o mestrado e o doutorado, é muito difícil alguém mudar radicalmente de área. Então, este pós-graduando se torna um especialista na área em que ele está pesquisando. E, ao terminar o seu doutorado, ele presta um concurso numa universidade e ele ingressa como professor. Professor dentro do campo ao qual ele está vinculado, evidentemente. Se ele estiver na área das químicas, ele será um professor de química. Mas e a diferença entre o que ele estudou e pesquisou na linha da produção de conhecimento, enquanto uma pesquisa acadêmica, e o ensino da química? O que é que tem, tá certo, neste intervalo, que deveria ter, melhor dizendo, neste intervalo, e que nós hoje, em grande parte do corpo docente do ensino superior, não vivenciou. Então, o que ele tem como base para ensinar? A experiência dele de aluno, tá certo? É nisto que ele vai se basear, Alguns vão buscar, por conta própria, por iniciativa pessoal, cursos que trabalham com a didática do ensino superior, com metodologias de ensino, outros buscam leituras no campo pedagógico, no campo do currículo, mas sem uma fundamentação mais sistematizada. Então, as diferenças são bastante grandes entre esses dois campos. E o que fazer, professora, para amenizar, principalmente no caso do ensino superior, que esse professor, mestre, doutor, ele consiga ter essa didática necessária para ser um bom formador dentro da universidade? Então, a questão do ensino é uma questão bastante complexa e ela tem, na sua outra ponta, a questão da aprendizagem. Nós não podemos tratar o ensino desconectado do processo de aprendizagem. Por quê? Porque, na verdade, o trabalho do professor se concretiza, ganha vida, quando o aluno consegue aprender.
Então, pensar esta articulação, ela é essencial para o trabalho do professor. O que é que nós temos como dados de pesquisa, que muita gente está verificando isso no Brasil, que é um campo recente, nós temos aí uma década e meia de estudos mais constantes, né, no campo da pedagogia para o ensino superior, vamos chamar assim, né? Mas um dado que a gente tem conseguido aferir é que o aluno vive uma série de dificuldades, tá certo? Na experiência dele na universidade ou na sua instituição de ensino superior. Os conteúdos são tratados de maneira asséptica, os conteúdos não são, então, vistos numa perspectiva de um trabalho que esse futuro professor ou este futuro profissional vai ter que desenvolver a hora que ele se formar, né? O currículo é organizado a partir de prioridades, muitas vezes, do campo da pesquisa e não do campo profissional, né? Então, há uma série de limitações que os alunos manifestam. Além destas de caráter mais de fundo, os alunos também manifestam dificuldades para conversar com o professor, na relação professor-aluno, no modo como o professor avalia o trabalho com os seus alunos. Então, o aluno sente também, pessoalmente, uma série de dificuldades, porque o professor acaba não conseguindo reposicionar o seu modo de se relacionar e de organizar o trabalho em função mesmo do perfil dos seus alunos. E ele trabalha muitas vezes com um perfil congelado no tempo, tá certo? Então, é um perfil que nós chamamos de perfil ideal de aluno. E os alunos concretos que estão hoje dentro do ensino superior são de perfis muito variados, porque nós estamos ampliando o acesso ao ensino superior, medida necessária no nosso país, inclusive. Então, como pensar, tá certo, uma formação de professores para isso? Não temos, em termos legais, nada estabelecido, como eu já localizei, não é? O que nós temos visto é que muitas instituições de ensino superior estão tomando para si a proposição, não é, de criar uma política voltada para a formação dos seus professores. Estas experiências são muito salutares, são importantíssimas, elas estão trazendo repercussão e nós temos vários exemplos disso. Eu acabo de orientar uma tese de doutorado onde esta moça, chama-se Alda Roberta Torres, né? A Alda foi pesquisar como 3 instituições de ensino superior estavam lidando, não é, com a formação dos seus professores. E nós encontramos várias possibilidades. Eu também tenho pesquisas nessa direção, participei de uma experiência na Universidade de São Paulo, na constituição de um programa de formação de professores da universidade. Então, é uma perspectiva de formar em serviço alguém que já tem o exercício da docência. Horas. Pensar a formação em serviço para alguém que já é profissional exige uma mediação muito diferente de você propor um curso para alguém que é, digamos, aquela formação primeira que ele vai ter num determinado campo de profissão. E que possibilidades, professora, são essas para esta formação contínua, formação em serviço, como a senhora pontuou? Então, um grande primeiro movimento é este professor entender a instituição que ele trabalha e aonde esta instituição está inserida. Que sistema que sistema de ensino superior é este? O que é a área em que ele ensina? O que é a instituição onde ele trabalha, universitária ou de ensino superior? O que é o projeto político-pedagógico que orienta esta ação? Ele não é um indivíduo trabalhando sozinho, descolado de um grupo, de um contexto, não é? De normas criadas, de preferência coletivamente, lógico. Não é? Então, conhecer esta estrutura é fundamental. Depois, olhar para o seu campo de trabalho numa preocupação de pensar o que é que nesta disciplina ou nesta área onde eu atuo interessa ao futuro profissional. Então, trabalhar a perspectiva do currículo de modo contextualizado, de modo compromissado com o universo onde, não é, esta pessoa, este trabalho, enfim, está inserido. Depois, se aproximar da sala de aula.
O que é esta sala de aula que eu trabalho? Um primeiro movimento fundamental é reconhecer quem são os alunos dessa sala de aula. O que sabem, o que já conhecem, que expectativas têm, que histórias carregam estas pessoas que estão na sala de aula. Então, este perfil que a gente pode tecer no início do processo formativo não é uma perda de tempo, mas ele é, digamos, um elemento orientador do caminho que esse docente vai trilhar ao longo de um semestre ou de um ano letivo, não é? Posto isso, um outro aspecto importantíssimo é o docente compreender a importância dele combinar com os seus alunos as normas e os objetivos que orientarão o trabalho coletivo ali. O que quer dizer isso? Em didática nós chamamos isso de contrato pedagógico, mas não precisa ter esse nome evidentemente. Mas se o aluno não sabe quais são os objetivos da disciplina, o que você pretende que ele consiga fazer, por que ele vai buscar determinadas coisas que você, num determinado dia, pede a ele, não é? Então, compreender o que é o trabalho, quais são as normas que orientam as relações entre os dois, alunos e professores, é um outro aspecto essencial para o bom desenvolvimento do trabalho. E o professor hoje ele está aberto a essas possibilidades, professor? Eu acho que cada dia mais ele está buscando isso, porque a sala de aula está muito difícil, tá certo? E os professores sentem essa dificuldade, e os professores estão buscando apoio. Eu acabo de ter uma participação na abertura do semestre letivo do curso de contabilidade. Você pode dizer, mas qual a preocupação pedagógica de contadores que formam contadores? Você não imagina o nível de preocupação e de seriedade com que eles estão se lançando, não só à aproximação e ao conhecimento, mas ao aprofundamento de como essa dimensão pedagógica e didática pode contribuir para o trabalho dentro da sala de aula, o trabalho formativo com os nossos alunos, que, como eu disse, cada dia tem histórias e trajetórias mais diferenciadas. Professora, muito obrigada por sua participação e por trazer questões e possibilidades importantíssimas para esse professor. Eu é que agradeço novamente a oportunidade. Obrigada. Obrigada. O Unesp em Pauta fica por aqui e acompanha a discussão sobre formação de professores aqui na TV Unesp. Obrigada pela companhia e até mais.